Estão de regresso os eleitos ao Portucanal. Esta que passa a ser uma rúbrica integrada na tarde informativa, às segundas-feiras, numa altura em que a Assembleia da República assume uma nova composição. Vamos continuar a dar voz aos deputados eleitos pelos círculos eleitorais do norte do país. Hoje, nesta mesa, temos connosco Carlos Eduardo Reis, do PSD, e também Carlos Brás, do Partido Socialista. Obrigado a ambos por estarem connosco nesta edição dos eleitos, depois desta nova composição da Assembleia da República. Começava por si, Carlos Brás, como é que viu esta carta enviada por Pedro Nuno Santos, agora, entretanto, já com uma resposta por parte de Luís Montenegro? Como é que vê este princípio, não sei se lhe podemos chamar assim, de acordo entre os dois partidos? Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite ao Portucanal para estar uma vez mais na rúbrica Os Eleitos. Saudar também o Sr. Deputado Carlos Reis e saudá-lo pela reeleição para um novo mandato, desejando-lhe boa sorte. Esta carta aparece naturalmente na sequência de tudo o que foi adiantado durante as campanhas eleitorais dos diversos partidos e, portanto, o Partido Socialista, durante o período eleitoral, assumiu que havia um conjunto de circunstâncias que mereciam atenção urgente e no início de funções do governo que viesse a ser eleito. E nessa sequência, não tendo sido o Partido Socialista o partido chamado a fazer governo, manifesta através desta carta do Secretário-Geral a sua disponibilidade para, no imediato, e acho que o fundamental desta carta é exatamente os 60 dias que são referidos nela, para se resolver aquelas situações em que há amplo consenso nacional entre os diversos partidos. Obviamente que isto implica a realização ou a apresentação do orçamento retificativo, e é aí que o Partido Socialista coloca o enfoque ao enviar esta carta. É a disponibilidade para tratar de assuntos que são de ampla convergência, num período de tempo curto e rápido para resolver problemas também que são emergentes. E isso leva-me a outra questão, Carlos Brás. O PS está disponível para o bom das medidas, ou seja, recuperação de rendimentos, medidas que tragam mais benefícios, medidas que agradem mais a população, e depois, quando forem em medidas que sejam menos positivas, podemos encarar assim, ou por olhar da maioria das pessoas menos positivas, o PS não vai estar tão disponível? Podemos encarar assim ou não? Eu não colocaria as questões nessa perspectiva, mas sim em questões de urgência ou emergência da resolução. Nós iniciamos, o Governo cessante saiu de funções num clima de contestação social alargado, que motivou a que todos os líderes parlamentares tomassem posições sobre as diversas matérias que estavam em questão. A questão das polícias, das forças de segurança, a questão dos professores, dos funcionários judiciais e outros, e, portanto, como havia contestação e manifestações, todos os líderes se pronunciaram acerca das mesmas. E, obviamente, que estes temas ocuparam uma grande parte da campanha eleitoral. E o que nós percebemos, de uma forma transversal a todos os partidos que concorreram às eleições, é que todos eles achavam que iam resolver isto na primeira semana de posse do próximo governo, caso fossem governo. E todos eles foram assumindo compromissos nesse sentido. Isto é, dizendo aos portugueses, sobretudo às classes em questão, que logo que o governo iniciasse funções, essa seria uma prioridade. Eu compreendo perfeitamente que o PSD tende agora a ganhar tempo, porque eventualmente, se calhar, foi um bocadinho demagogo durante as campanhas, e tende agora a ganhar tempo a tirar com as questões para o Orçamento de Estado que se comprometeu a resolver no imediato, e relativamente ao Orçamento de Estado, e há outra parte da questão que me colocou. Obviamente que o Partido Socialista não divide as questões em questões boas ou questões más. Divide as questões em identificação programática e ideológica ou não. Se forem assuntos e temas de acordo com os princípios básicos e basilares do Partido Socialista e com os quais nós nos identificamos, não teremos grande problema em votar a favor. Agora, temos a certeza, e de acordo com os programas eleitorais que foram apresentados, que um Orçamento de Estado que será a ser elaborado pelo PSD terá muita matéria com a qual nós divergiremos. Já agora uma nota final também sobre o orçamento que está em vigor. Eu recordo a todos que este orçamento que está em vigor neste momento foi aprovado só com os votos do PSD e, portanto, parece que agora já serve para só com os votos do PS, e parece que agora já serve também para o PSD, o que não deixa de ser alguma incongruência, não é? Mas isso também tem a ver com o facto contra um orçamento, mas isso tem a ver com o facto de neste avaliar momento como justo e adequado sabemos para que a composição da Assembleia da República também dificulta a aprovação de
de novos orçamentos, não é? Tudo bem, mas o orçamento que está em vigor foi aprovado com os votos contra do PSD. E agora querem nos fazer passar a ideia que o orçamento que é bom e que já serve para o PSD. Carlos Brás, como é que olhou para a composição do governo de Luís Montenegro, para os nomes apresentados? Olha, relativamente a isso, não queria estar a fazer uma análise de casos individuais, porque, em primeiro lugar, porque não conheço as pessoas, a não ser pelo que vem na comunicação social sobre elas, e desde já se verifica que já há um conjunto de casos à volta das pessoas indicadas, quer para Ministro, quer para Secretário de Estado, e eu não sou adepto dos julgamentos de quiosque e da comunicação social, deixo esse trabalho para os profissionais da área, e, portanto, o que mais importa para os portugueses é perceber que condições de governabilidade é que este Governo conseguirá provocar, controlar dentro do espectro político da Assembleia da República. Mas em relação às escolhas de Luís Montenegro, são nomes nas mais diversas áreas com provas dadas, que serão capazes de introduzir as medidas que são necessárias para o país nos próximos tempos? Essa avaliação, pelo menos... Denota-se, e foi desde logo perentório e evidente, que houve dificuldade e alguma demora na composição, sobretudo na elaboração da lista de secretários de Estado. Isso, eventualmente, poderá revelar alguma dificuldade em obter os sims das pessoas a quem o Primeiro-Ministro Isso tem a ver também com o escrutínio que aconteceu, por exemplo, nos últimos 8 anos da governação socialista, onde nós vimos o escrutínio que foi feito aos secretários de Estado, muitos duraram um pouco tempo nas funções. Tem a ver também com algum receio dos próprios convidados em... Admito que sim, admito que ser governante num governo que não tem maioria e que tem dificuldade em formá-la não seja propriamente um atrativo por aí além. E, portanto, com certeza que o Sr. Primeiro-Ministro há de ter tido algumas negas nos contactos que fez. Depois também me pareceu, de uma análise rápida que fiz, que há alguma discrepância entre a origem profissional e depois as funções, ou a origem e a formação profissional e depois as funções a que estão indicados, alguns secretários de Estado. Por exemplo, na área da educação, não vemos ninguém especialista da educação e não temos um Ministério da Educação, temos um Ministério fundido com o ensino superior. Eu penso que seria interessante ter essas questões separadas. Na área da saúde também, ter pessoas da área das finanças e da economia revela que, se calhar, este PSD quer retomar o estilo ultraliberal e controlar de uma forma financeira um serviço público e colocando o ênfase e a prioridade no controle financeiro do serviço público. E depois há também as questões da paridade e da igualdade de género, que também, e do próprio tamanho do governo. Muitas das vezes nós ouvimos o PSD a insurgir-se contra o tamanho do governo do anterior Primeiro-Ministro, António Costa, e agora somos constatados com um governo que tem até ainda mais um governante que tinha o anterior. Portanto, falta alguma coerência, aparentemente, isto é um julgamento prévio, falta alguma coerência neste elenco governativo. Carlos Brás, quais é que acha que são os principais desafios? Quando ainda há pouco vimos uma sondagem em que os portugueses não acreditam que este governo durará mais do que 2 anos. Quais é que são? Eu penso que o principal desafio deste governo é exatamente esse, é garantir a governabilidade. E eu dava como um sinal de preocupação o que aconteceu relativamente à eleição do Presidente da Assembleia da República, em que o PSD se manteve relativamente apático, aliado até um pouco, e foi por iniciativa do PS que a situação se desbloqueou. E, portanto, eu acho que é fundamental que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro perceba que é a ele que compete criar as condições de governabilidade. É a ele que compete dar os passos necessários para encontrar os pontos de convergência, sejam à esquerda, sejam à direita. Ele tem que tentar encontrar um caminho que garanta que os portugueses podem ter um governo que cumpra um mandato. Porque me parece que resulta de todas as análises evidente que os portugueses querem estabilidade política, querem que os mandatos sejam cumpridos na íntegra e, portanto, não querem andar todos os dias em eleições, até porque, para além do cansaço natural que provoca os atos eleitorais, interrompem a atividade económica do país e causam sérios prejuízos financeiros ao país.